Bom, dando continuidade, então, agora, eu preparei uma apresentação aí, em termos gerais, né, da evolução do controle e licenciamento da atividade minerária no Rio Grande do Sul nos últimos, dá para se dizer, 3 a 4 anos, 2016, não é? Onde nós mudamos os critérios e os procedimentos para mesmo. Opa, como é que eu me esqueci de perguntar. Para frente, como é que é de aqui. Não. Ah, sim. Bom, divisão de mineração da FEPAM. A FEPAM, historicamente, ela nasceu no controle da atividade industrial. A mineração nunca foi uma divisão, até 2016, na qual o órgão ambiental tinha uma estrutura, realmente, em condições a dar resposta à atividade no Estado. Não é? Então, em vista disso, nós tivemos um concurso público ali em 2016 e investimos forte na capacitação e na entrada de profissionais. As atividades licenciadas pela divisão de mineração, hoje em dia, elas estão na 372 do CONSEMA do ano passado, não é, onde ficou definida. Historicamente, o Estado do Rio Grande do Sul, o forte nosso é agregado da construção civil. A gente tem algumas, eu vou chegar mais para o fim da minha apresentação, em outras atividades minerárias, mas a nossa atividade, o grosso da nossa atividade minerária é o agregado. Então, aqui vão só passando rapidamente os diferentes tipos os ramos de atividade vinculadas à mineração, licenciadas pela divisão de mineração, e o que o Estado do Rio Grande do Sul tem que licenciar, especificamente a FEPAM. Tipos de licenças expedidas pela atividade minerária, isso também foi em cima nos últimos anos. Nós trabalhamos com LPI, não é, as duas primeiras fases do licenciamento ambiental conjuntos. Depois a licença de operação, e a licença única seria para o PRAD. Não é? Também criamos a licença prévia de instalação para ampliação, quando um avanço da lavra minerária. Não é? E temos para atividades aquelas de maior porte, maior impacto, a previsão através da licença prévia através de estudo de impacto ambiental, e a licença de instalação através de estudo de impacto ambiental. A nossa equipe, em cima daquilo que eu coloquei para vocês, não é? Então, hoje em dia, dentro aqui na sede, nós temos 8 analistas ambientais, sendo 2 biólogos, 1 engenheiro florestal, 3 geólogos e 2 engenheiros de minas. E a FEPAM também, nos últimos 3, 4 anos, nós investimos nas nossas 8 regionais, e as 8 regionais têm profissionais ligados ao meio físico e meio biótico em condições de licenciar a atividade minerária. Então, nós não ficamos apenas com esses profissionais aqui da sede. Então, a partir de 2016, nós identificamos os principais problemas no licenciamento ambiental e fiscalização da atividade minerária. Então, as licenças ambientais, elas se preocupavam apenas com a questão de estar vinculada à poligonal do DNPM. Quase que a FEPAM, como órgão ambiental, trabalhava para o DNPM, não é? Se preocupando com a questão da poligonal de extração. Áreas de apoio e benfeitorias e beneficiamento fora da área de extração, ou seja, não eram contempladas numa única licença. Mais de uma licença ambiental por empreendimento, desmembramento de jazidas, áreas contíguas licenciadas como impacto local pelo município, falta de identificação dos limites do empreendimento mineiro, avanço de lavra em áreas não contempladas no licenciamento ambiental. Esses eram os maiores problemas que nós tínhamos, ou seja, meio um descontrole no licenciamento e na fiscalização da atividade minerária no Estado. Então, o que a gente passou a fazer? Unificar os processos de licenciamento, determinação de áreas de mineração como um empreendimento único, separação dos processos de renovação de EO dos processos de ampliação da lavra através da criação da licença prévia de instalação para ampliação, revisão e modernização das licenças ambientais. Aqui eu faço um parêntese, não só na área minerária. Em 2017, a FEPAM transformou todos os nossos processos de licenciamento e de autuação em processos digitais. Isso aí nos forçou
a trabalhar numa padronização de todos os termos de referência. Para vocês terem uma ideia, nós enxugamos mais de 400 formulários que a FEPAM tinha. Cada divisão, cada setor dentro da FEPAM tinha uma forma de pedir um laudo geológico ou um laudo de cobertura vegetal. Hoje em dia é um único, não é? Que está nos diversos formulários. Identificação de passivos de mineração, redução de estoques de processo, porque a gente, da forma como nós trabalhávamos, a gente não dava conta. Melhor atendimento às demandas do setor. Bom, isso foi possível como? Em cima de uma mudança de visão de como licenciar a mineração, que primeiro foi através de uma portaria nossa interna, e que o CONSEMA ratificou através da Resolução 347 de 2017, que dispõe sobre a criação e definição das poligonais abrangidas pelas áreas de atividade de extração mineral nos processos de licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul. O que é isso? Nós criamos a poligonal ambiental, ou seja, a área onde o ambiente realmente é impactado pela atividade minerária. A poligonal útil, ou seja, a área útil que é utilizada. O que é a área útil? Onde está dentro da área útil tem que estar inserida a área da jazida e as benfeitorias ou os beneficiamentos que tiver. Se for uma extração de basalto com britagem, tudo vai estar dentro da área útil. Poligonal de extração, assim, essa sim, a poligonal de extração, ela tem que estar inserida dentro da poligonal do antigo DNPM, hoje ANM. Então, as licenças ambientais de empreendimentos ambientais detentores de registro no DNPM poderão ser unificadas em cima de uma única poligonal ambiental, mesmo que ele tenha duas poligonais de DNPM, não é? Equipamentos todos associados no mesmo empreendimento. Exploração da jazida em área contígua à lavra já licenciada está condicionada a uma licença prévia de instalação para ampliação. Todos esses tipos de licenciamento hoje estão no nosso site através do sistema online de licenciamento. Aqui uma maquetezinha do que são essas áreas, não é? Então a gente tem ali em verde corresponde à área onde poderá ocorrer a intervenção tanto para a lavra quanto para a abertura de acesso, beneficiamento, seria a poligonal útil, não é? Em vermelho corresponde ao direito minerário. Então seria a poligonal da ANM hoje em dia. A roxa ali seria a distração, pode ver que ela está dentro, ela tem que estar dentro da vermelha, não é? A amarela corresponde à área total do empreendimento, delimitada pela matrícula do imóvel ou declaração do superficiário. Então, isso seria a poligonal do DNPM, atual ANM, poligonal ambiental, poligonal útil e poligonal de extração. Aqui vamos um exemplo real, uma jazida, não é? Então, aqui eu é no município de Portão. Então, eu tenho aqui, delimitei uma área em azul, a poligonal do DNPM marcada sobre aquela área, a poligonal de extração atualmente utilizada, a poligonal útil total, dela engloba aquilo que eu falei. Se nós voltarmos ali, engloba, antigamente não se fazia isso, ficava separado. Ia um profissional da FEPAM olhar a extração mineral e não olhava, porque não fazia parte da mesma licença, o que não tem lógica nenhuma. Hoje em dia, tudo um licenciamento só. Então, a área útil desse empreendimento contempla isso aí, todo esse verde, não é? A poligonal do DNPM é um pouco maior, vocês podem ver, vai lá. Aí, a poligonal ambiental total, não é? A útil está dentro. E agora eu quero ampliar ali, Isso seria uma LP de ampliação da jazida, aquele cantinho. Essa foi a lógica criada, que nós criamos para disciplinar a atividade. Fica muito difícil da forma como era feito antigamente. E a nova poligonal útil depois de licenciado aquele avanço de lavra. Bom, continuando, não é? Então essa resolução ela condicionou que a recomposição das áreas de empreendimento mineral deverá ser considerada como uma poligonal ambiental útil, assim compreendida como toda área que sofreu intervenção, não é? E nos permitiu também, se aquela área anteriormente minerada, ele quiser tocar algum PRAD para lá e desmembrar da área que está em operação, também é possível, regrado pelo Conselho Estadual.
Depois nós publicamos em 2019 agora a portaria 21, que estabelece critérios gerais para dispensa de estudo de impacto ambiental e EIA-RIMA no âmbito do licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, com as exceções, a existência de conflito de uso no entorno, intervenção em áreas de preservação permanente, supressão de vegetação secundária em estágio avançado, médio e de regeneração integrante do bioma Mata Atlântica. Isso aqui é válido, essa portaria é válida para agregados da construção civil, não para tipo minerais metálicos, não é, ou carvão. Portaria 18/2019 também estabelece que os casos onde é obrigatório a entrada, o licenciamento através de estudo de impacto ambiental. Seria o contrário, então, da anterior que eu falei. Nós criamos a declaração de termo de recebimento de termo de referência. Por que isso? Antigamente, vamos dar um exemplo que precisa de estudo de impacto ambiental. Mineração de carvão, como o Alexandre colocou. Eu pretendo explorar uma mina de carvão, vai ser através de estudo de impacto ambiental. O primeiro processo aberto não é o processo de licença prévia. Ele vai propor um termo de referência para estudar uma determinada área, ele vai abrir um processo de declaração de termo de referência. Ele recebe aquele termo de referência e vai estudar. Vai fazer todos os estudos relativos ao meio físico, meio antrópico, meio biótico, tudo que tiver interferência. Concluído todos os estudos, o primeiro documento que ele vai aportar no processo de licenciamento prévio dele é uma cópia do termo de referência que ele recebeu 2 anos antes, provavelmente, 3, dependendo do tempo que ele levar. Portaria 03 de 2018, não é? Ela estabelece critérios e prazos para licenciamento de PRAD, ou seja, nós começamos a atuar daí na fiscalização e na cobrança da recuperação de área de passivos ambientais vinculados a necessidade de recuperação de áreas degradadas através de uma licença única, daí no caso, não é? Por uma outra portaria da FEPAM de 2018, aí vocês têm uma ideia como nós regramos sempre em conjunto com a Câmara Técnica do CONSEMA, não é? Ou com os diretamente com a atividade, com os integrantes da atividade minerária no Estado, não é? Então, ela atualiza definições e critérios ambientais para os procedimentos de licenciamento ambiental referente à lavra de areia ou cascalho. Essa portaria, ela está, nós no início desse ano tivemos em São Paulo, especificamente na CETESB, para verificar os critérios que a CETESB utiliza. E nós, também, uma informação, toda a portaria, hoje em dia, que a FEPAM vai colocar para regrar alguma coisa, que tenha uma interface, não seja algo interno, nós estamos disponibilizando 10 dias no site para receber contribuições. Essa portaria 2018, nós pretendemos, até o final do ano, colocar ela para uma atualização dela, para que os interessados, não é, se manifestem, porque nós pretendemos adequar alguns critérios ao que a gente viu lá na CETESB em São Paulo. E ela regra, então, a extração mineral em leito submerso, em leito emerso e fora de recurso hídrico. Aqui um exemplo dentro do recurso hídrico. A questão também, extração mineral dentro de recurso hídrico, nós estamos, eu diria assim, a nível de controle e fiscalização, não tem conhecimento de Estado que tem o que a gente tem. Não é? A questão do cercamento eletrônico, o cercamento eletrônico, ele não é só a FEPAM que controla, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público, todos têm os mesmos dados que nós temos, todos têm. Nasceu na ação do Jacuí, não é? Mas nós estamos extrapolando ela, esse tipo de controle para todos os corpos hídricos do Estado. Então, vai ali, ó, a poligonal de extração, a distância mínima de 50 metros da margem, não é? As dragas para operarem, elas também têm que estar licenciadas, e um dos documentos que ela tem que apresentar é o contrato com a empresa que faz o cercamento eletrônico e o rastreamento. Se essa draga invade ali os 50 metros, ela tem um corte automático do motor,
Como é que a gente... Aí você me perguntar, e como é que vocês fiscalizam isso? A gente fiscaliza tanto olhando a nível de controle de sala de operação e em campo, indo com... Normalmente, daí a gente vai com apoio da Brigada Ambiental, não é? Chega na draga e diz, agora tu vai com o teu motor ligado em direção à margem para ver se está desligando ou não está desligando, mantendo contato lá com o sistema. Isso a gente tem operações de fiscalizações durante o ano. A poligonal da NM e a mesma e a poligonal ambiental útil, ou seja, descontado ali o cercamento eletrônico, não é? Seria o que seria possível ser licenciado. Licenciamento ambiental para rendimentos estruturantes no Estado. Como é sabido por todos nós aqui, eu falei no início, o mais forte é o agregado da construção civil. Mas nós temos também a questão de extração do carvão, que é histórico. Nós temos mais de 150 anos de extração de carvão no Estado do Rio Grande do Sul, aqui no Baixo Jacuí ou na fronteira. E, em cima daquele exemplo que o Alexandre deu da Gisele Bündchen, o que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul é de assustar qualquer pessoa que seja da área técnica. Eu estou no CENGE, é com prazer que eu estou como engenheiro falando no CENGE hoje. Eu vim do CREA, eu fui contemplado com esse prazer hoje, só um parênteses. Eu estava em um outro evento no CREA como engenheiro e vim agora pela FEPAM para o CENGE para falar como engenheiro. Mas, esse ano, o que se ouviu de falar de besteira, de absurdos, é inaceitável para quem é da área técnica. Nós, na FEPAM, nos calamos, porque não tem o que responder, não é? Em cima daquele exemplo da Gisele Bündchen. Qualquer um vai para a mídia, fala a maior bobagem, e nós. Eu acho que é o seguinte, está na hora de nós, como engenheiro, como CENGE, como CREA, não é? Como ABS, começarmos o ano que vem a ocupar o nosso espaço e dizer o que é verdade. Não é? Mas voltando agora, desculpe se foi mais uma parte, voltando, tem 3... Aí o Rio Grande do Sul virou... Aqui vai virar uma Minas Gerais. Não vai virar uma Minas Gerais, porque a gente não tem minério como Minas Gerais, não é? Mas nós, em uma jazida de fosfato lá em Lavras do Sul, eu acho que em 2017 eles entraram, não antes, 2016, 2015, eles entraram com o primeiro pedido de licenciamento prévio, depois nós passamos ele para o SOL. Ele teve a sua licença prévia emitida agora, nesse ano, a 355, 2019. A regularização isso aí é algo assim, ó, que é um case, quase. Não é? Se nós voltarmos 20 anos, teve termo de compromisso conosco. Eles não cumpriam. A questão toda da lavra de garimpo, garimpeira lá em Ametista do Sul e nas cidades próximas ali, o problema maior é o rejeito. Não é? Largavam rejeito morro abaixo, em cima de mata ciliar, e valia tudo. Teve uma licença de operação que eles não cumpriram também. Aí, no início do governo passado, nós fomos demandados pelo Ministério Público Federal, um procurador federal muito ativo. Passamos 3 anos e meio negociando com a Cogamai, que é a cooperativa. Nós, Ministério Público Federal, acertamos todos os itens, eles iam assinar um termo de ajustamento de conduta, e a FEPAM ia ser anuente, nós, eles e o Ministério Público Federal, só que daí o procurador foi transferido para o Rio de Janeiro, sei lá, sumiu, deu tudo para trás, mas não. Nós chegamos à conclusão, nós não vamos perder todo esse trabalho. Não é? Assumimos para nós, e agora, nesse mês, nós emitimos, porque eles tinham um compromisso, existiam os clandestinos, que a gente nem sabia que existiam, sabia, mas não temos registrado. Então, eles cumpriram, apresentaram aqueles documentos necessários para nós renovarmos a licença deles, elas foram renovadas, e nós licenciamos já, e eles têm prazo para entrar com LO de regularização de todos os que eram clandestinos. Se eles não entrarem, o que vai acontecer? Nós vamos lá com a Polícia Civil, com o Exército e com a Brigada Militar. Por quê? Porque eles usam explosivo, então é tudo... Ou hoje em dia, tu entra na legalidade, e nós não estamos exigindo nada que não seja possível ser cumprido. É dar um tratamento adequado ao rejeito, e o rejeito é inerte, é só fazer uma pilha bem feita. Foi tudo acordado, e vamos ver se agora, se eu consigo voltar daqui, uns 2 anos aqui, e dizer que a coisa deu certo, ou está dando certo. E, em fase de licenciamento, nós temos extração de algumas extrações de carvão mineral,
não é? Não só a mina Guaíba, que é essa que eu fiz, o paralelo do comportamento de algumas pessoas aqui no estado da Gisele Bündchen, mas nós temos também outras propostas de mineração em outros municípios, não é? Mineração de carvão e minério metálico, especificamente lá na região de Caçapava do Sul, mas esses aí estão naquela fase que as empresas estão com o termo de referência, elaborando os estudos. Especificamente aqui na mina Guaíba, em Guaíba, nós já estamos um pouco mais avançado. A gente recebeu o estudo de impacto ambiental, avaliou, fizemos as audiências públicas, vocês devem saber, e depois disso nós concluímos o nosso parecer e demandamos à empresa. Agora ela vai levar um certo tempo para atender aquilo que nós solicitamos tecnicamente para tocar. Em termos de zoneamento, a ação do Jacuí nos forçou uma coisa importante. Nós estamos para concluir o zonamento ambiental para mineração no Rio Jacuí. Contratamos uma consultoria há 2 anos e meio atrás. Ela tem o compromisso de nos entregar agora no primeiro trimestre do ano que vem. Então, nós vamos ter, finalmente, o Rio Jacuí com zoneamento ambiental, não é? Que vai ser para ser entregue agora no início do ano que vem. E o do Rio Guaíba, que também teve lá, sei lá, 10, 15 anos atrás, um início de licenciamento, depois outra ação foi embargado. O Rio Guaíba foi colocado pela Justiça Federal junto com o Rio Jacuí. Esse nós estamos trabalhando sem contratar especificamente uma empresa, mas estamos trabalhando já com trabalhos bem adiantados. Já fizemos uma rede de sondagem que eu acredito que ninguém fez em algo parecido no Brasil, como nós fizemos, com resultados de amostragem de sedimento, não é? E outros estudos em andamento ali. E esse eu acho que a gente ainda leva 1 ano e meio, mais ou menos, porque nós temos que licitar ainda alguns estudos que não foram feitos, não é? Aqui, para vocês terem uma ideia, então, o levantamento geofísico e sísmico já foi finalizado, a sondagem de reconhecimento com recuperação de testemunhos e amostragem foi finalizado. Todos esses testemunhos nós doamos para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui para a URGS, não é? Porque nós não tínhamos onde guardar. Isso é um material extremamente válido para pesquisas. Diversos profissionais no futuro vão poder fazer doutorados e mestrados em cima de um trabalho que a FEPAM pagou e que fez e que entregamos para a sociedade agora em conjunto. Também, se a gente precisar, depois, no futuro, ele está lá. Análise físico-química das amostras de sondagem finalizado, estudo hidrossedimentológico finalizado, análise toxicológica para abril de 2020, levantamento da ictiofauna iniciada em setembro de 2019 para abril de 2020, levantamento das margens vai ser feito pelos mesmos técnicos da Fundação Zoobotânica que fizeram do Jacuí, eles já iniciaram o trabalho, não é? E levantamento fitozooplâncton, termo de referência pronto para contratar o serviço. Ou seja, eu vejo, e o socioeconômico também nós estamos com termo de referência para contratar o serviço. Isso aí dá para a gente dizer que em torno de 1 ano, 1 ano e meio, nós estamos com os 2 maiores rios. O Guaíba, a gente diz que virou lago, tudo bem, não é da minha área, eu sou engenheiro químico, então vamos tratar como lago, não é? Mas a gente vai estar com eles zoneados para ter uma resposta técnica para a sociedade, dizer aqui pode licenciar, aqui se licencia a extração em tais condições, com tal profundidade, não é? E eu agradeço a vocês e ao CENG por essa oportunidade. Como engenheiro, como volto a dizer, me sinto muito honrado de estar aqui falando com vocês. E uma reflexão ali, o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta de cooperar melhor do que a gente se entende que é melhor que competir. Muito obrigado.